Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 9, versículo de número 1. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 9, versículo 1. Eu vou ler na versão NAA. O texto bíblico diz o seguinte para nós: Então o profeta Elias chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Prepara-se, leve com você esse vaso de azeite e vá à terra Ramote Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entre no lugar aonde ele estiver e peça para que ele se levante no meio dos seus companheiros e leve-o para uma câmara interior. Pegue um vaso de azeite, derrama azeite sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Depois abra a porta e fuja depressa, fuja correndo. O rapaz, o jovem profeta, foi até Ramote Gileade. Quando chegou lá, eis que os capitães do exército estavam reunidos, e ele disse: Capitão, eu tenho uma mensagem para o Senhor. Ao que Jeú perguntou: para qual de nós? O rapaz respondeu: para o Senhor, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem derramou azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, o seu senhor, para que eu vingue o sangue de Jezabel, o sangue dos meus servos, o sangue dos profetas e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel, porque farei com você, farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a sepulte. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Existe uma história na Bíblia que antecede esse texto, e eu gostaria de mencionar essa história na introdução da mensagem de hoje. Nós ouvimos falar sobre uma vinha. Havia um homem na Bíblia, na época do reinado do rei Acabe. O nome desse homem era Nabote. Nabote tinha uma vinha, era uma vinha que dava vista para o palácio do rei. Então toda vez que o rei acordava de manhã e ele ia para ver a sacada de seu palácio, ele observava a vinha de Nabote. E certa feita, pastora Kellen, o rei, ele ficou enciumado e ele disse para sua esposa: eu quero essa vinha para mim. A esposa fala: então vai lá e toma, porque você é o rei. O rei, porque a sua esposa o moveu na ambição do seu coração, ele vai até a vinha de Nabote e fala: Nabote, eu vim aqui porque eu quero comprar a sua vinha. Nabote olha para o rei e fala: rei, eu não vou vender para o senhor. Não se trata de dinheiro. Essa vinha representa um propósito. Essa vinha representa a minha família. Essa vinha representa a herança que eu recebi dos meus pais. Não vou vender. O rei frustrado volta para casa, fala para sua esposa. A sua esposa mais uma vez fala assim: você é o rei ou você não é o rei? Se ele não quiser te vender, troca. Se ele não quiser trocar com você, então toma, mata ele, porque você é o rei. O rei Acabe, dominado pelo mal, ele volta até a vinha de Nabote. E mais uma vez ele fala: me vende. Ele fala: eu não vendo. Então fala: vamos trocar, escolhe qualquer terra do reino que eu te dou. Ele fala: não vou trocar. E ele fala para esse homem: então eu vou te matar, mas eu vou tomar essa vinha para mim. E ele mata Nabote. O rei achou que isso ficou na impunidade.
O rei achou, e esse era um rei mau, que esse seria mais um crime que ele iria cometer e que nada mais iria acontecer com consequências sobre a sua vida. Mas preste atenção em algo, tudo que nós fazemos tem consequência em nossas vidas. Aquilo que nós estamos vivendo hoje, possivelmente é uma consequência das nossas escolhas do passado. Por isso, você está aqui na semana profética, se posicionando, porque você está marcando um território, se posicionando para viver uma nova fase de Deus. Mas esse homem, ele não fez isso. Esse homem, ele não veio na semana profética. Esse homem, ele não ouviu a mensagem de Deus. Em 1 Reis 21:19, o profeta Elias diz o seguinte para ele: fale com ele dizendo: assim diz o Senhor, você matou o rei, e ainda por cima tomou a herança do homem. Fale também o seguinte: assim diz o Senhor, no mesmo lugar aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. O profeta Elias dá uma palavra para ele, uma palavra de juízo, uma palavra dura. Anos se passam, décadas se passam, já não havia mais Elias. Elias já estava, já foi assunto aos céus. Agora está Eliseu. E aí nós entramos no contexto do texto que acabamos de ler. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender que durante esses dias da semana profética, nós vamos receber uma série de palavras. Eu tenho certeza que hoje é o primeiro dia, mas amanhã você não pode perder. Terça-feira não fique de fora, quarta, quinta, sexta, assim todos os dias, porque a cada dia Deus vai liberar uma palavra sobre você. Mas preste atenção, entre a palavra liberada e a concretização da palavra, tem um caminho no meio. Deus vai liberar palavras de destino para todo o ano, mas isso vai exigir de você posicionamentos para essa semana profética. Porque entre a liberação de uma palavra de Deus e a concretização dela, existe posicionamentos que devem ser tomados. Nós estamos aqui para receber palavras de Deus, mas também para nos posicionar de acordo com as palavras que Deus tem liberado. A cruz que está sobre esse altar, ela libera destino. A cruz que está sobre esse altar libera um novo tempo. A cruz que está sobre esse altar libera uma nova história. Então se posicione, porque já existe uma mensagem que foi liberada há mais de 2000 anos por Jesus Cristo. Então se posicione nisso. Toda palavra profética exige posicionamento, porque Deus trabalha com parceria. Deus fala algo, Deus fala aquilo que Ele vai fazer, mas nós devemos nos posicionar de acordo com aquilo que Deus falou. Aquilo que Deus quer fazer no ano de 2026 na sua vida, na sua família, no seu GC, na sua história, na sua igreja. Deus liberou uma palavra, mas exige de você posicionamento. 1 Coríntios 3,9 diz: porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Deus liberou uma palavra sobre Acabe. Acabe, você vai morrer. Você e a sua casa vão morrer. As impunidades que você fez, elas terão consequência, Acabe. E agora, anos depois, Jeú se coloca nesse lugar de cumprimento da palavra do Senhor. E Jeú, ele recebe uma palavra.
O moço agora do profeta Eliseu vai até Jeú e fala: Jeú, Deus tem uma palavra para você. É isso que nós lemos. Ele chama Jeú no meio dos capitães, ele derrama azeite sobre a cabeça de Jeú, ele diz: Jeú, Deus tem uma missão, Deus te unge rei. E Jeú recebe aquela palavra, preste atenção nisso. Jeú recebe aquela palavra, ele sobe em cima do seu cavalo e ele vai cavalgando em direção ao rei, porque ele recebeu uma palavra. E quem recebe uma palavra tem posicionamento, quem recebe uma palavra tem direção. Nós estamos numa casa que libera a palavra. Cabe a você, meu irmão, cabe a você, minha irmã, tomar a direção das palavras que estão liberadas nesse altar para a sua vida. Jeú, então, ele recebe essa palavra que ele seria rei. Ele toma o seu cavalo e ele vai em direção ao Jorão, filho do rei Acabe. O rei Acabe também já estava morto. Ele se move em direção à palavra. Ele não espera circunstâncias perfeitas. Talvez você está esperando circunstâncias perfeitas para que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida, para que você comece a empreender, para que você case, para que você possa começar uma faculdade, para que você possa começar um curso, para que você possa mudar de emprego. Preste atenção, circunstâncias perfeitas nunca existem. Jeú não tinha circunstâncias perfeitas, mas ele tinha uma palavra, e uma palavra de Deus é maior do que as circunstâncias perfeitas. Vocês estão aqui num templo, vocês estão concluindo essa obra maravilhosa de Deus, e vocês não tinham situações perfeitas, mas estão avançando. Não espere as situações perfeitas. Se Deus te deu algo para fazer esse ano, faça. Se Deus te liberou uma palavra, então se posicione. Se Deus está dizendo para você seguir uma direção, siga. Não espere aclamação popular. Às vezes nós esperamos ser aplaudidos, às vezes nós esperamos que todos reconheçam. Não! Jeú não está olhando para o povo, Jeú não está olhando para as palmas, Jeú está indo, se posicionando, porque o céu já havia falado. Olha para o seu irmão e diga: quando o céu libera uma palavra, não, você vai fazer uma cara de profeta, vai fazer uma cara de mulher de Deus, e vai dizer: quando o céu libera uma palavra, a nossa postura deve se alinhar com ela. Porque a palavra do céu, ela antecipa a realidade da terra. Deus fala aquilo que a terra ainda não está vivendo. Deus, Ele tem o poder de gerar, nós temos o poder de trazer informação. Quando eu falo, eu trago informação. Quando Deus fala, Ele gera. Se Deus está olhando para essa caixa aqui, e Deus diz que é vermelha, a partir do momento que Deus diz que é vermelha, ela vai ficar vermelha, porque Deus não dá informação, Deus gera. As palavras de Deus, elas antecipam as realidades da terra. Às vezes a realidade não é ainda aquela que nós estamos esperando. Às vezes a realidade não é aquela que nós ouvimos na igreja. Às vezes o meu marido não está como o pastor está pregando que ele deveria estar. Às vezes minha família não está alinhada como o pastor prega que deveria estar. Mas as palavras de Deus, elas antecipam a realidade da terra. Você está entendendo isso? Você talvez ainda não está vivendo, mas se Deus liberou uma realidade sobre a sua vida, você vai viver, porque Deus não fala, Deus não dá informação, Deus gera. Deus disse: Jeú, você é rei a partir de hoje. Ele não era, aos olhos humanos, o rei era Jorão, mas ele entendeu que a palavra de Deus sempre antecede. Não havia coroa, não havia trono,
não havia o anel de rei, não havia uma cerimônia de coroação, mas havia uma palavra. Muitas vezes Deus vai nos entregar uma palavra, e essa palavra, ela sempre vai anteceder aquilo que nós estamos vendo. Sempre. Toda a palavra de Deus, ela vai além daquilo que os nossos olhos estão vendo. Toda a palavra de Deus, ela está além do que aquilo que os nossos olhos enxergam. Por isso que nós precisamos de fé. Porque é impossível agradar a Deus se não tivermos fé. Se você não tiver fé, você nunca vai conseguir crer naquilo que Deus está vendo, naquilo que Deus está falando. Talvez, meu irmão, minha irmã, você não está vendo a mudança, mas Deus já liberou uma promessa e uma palavra de restauração. Talvez você não está vendo todas as coisas resolvidas, mas Deus já liberou uma direção específica para a sua vida. Talvez você não está conseguindo com a sua força, mas Deus já liberou graça para você lutar. A vida cristã, ela não começa quando tudo está pronto. A vida cristã, ela começa quando nós recebemos uma palavra. Ela começa quando Deus fala. Quando Deus fala, aí que começa a nossa vida. Aí que começa a nossa caminhada. O caminho de Abraão não estava pronto, mas Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não tinha caminho, não tinha ainda uma direção específica, não tinha mapa, mas Deus havia liberado uma direção. Jeú faz isso. Ele se posiciona, porque nós precisamos nos posicionar. Você, homem, precisa se posicionar. Você, mulher, precisa se posicionar. Você, igreja, precisa se posicionar. Talvez você está esperando nesses dias uma palavra de Deus. Talvez você ouviu o pastor Tiago Amaral anunciando a semana profética e você já orou: eu estou esperando uma palavra de Deus. Mas talvez, meu irmão, minha irmã, é Deus que está esperando um posicionamento seu. Às vezes nós estamos tanto nesse lugar, onde eu estou esperando uma nova palavra, onde eu estou esperando uma nova direção, onde eu estou esperando um novo rumo para a minha vida, e Deus está olhando para mim, para você, e está dizendo: eu espero de você, na verdade, uma posição. Eu espero de você, na verdade, que você crave os seus pés e se posicione de acordo com aquilo que eu já falei. O céu, nessa noite, está esperando um posicionamento seu. Quantas palavras foram pregadas nesse altar? Quantas palavras de mudança foram liberadas pelo pastor que aqui está, pela pastora que pregou aqui tantas vezes no ano passado, pelos pastores, pelos membros que pregaram nesse altar. Quantas palavras! Eu chego a uma conclusão: o que nos falta não são liberações de palavras do altar, o que nos falta são posicionamentos de acordo com as palavras que já foram liberadas e que são liberadas, porque esse altar é altar de terra de água viva, esse altar é uma fonte de Deus, e é liberado palavras sobre você. Então, se posicione. Se posicione. Palavras poderosas serão liberadas nesse altar ao longo da semana profética, e para cada uma delas Deus vai exigir de você posicionamentos na sua vida. Quando Jeú
recebe uma palavra de Deus, ele não volta para a sua rotina, ele não volta para a sua agenda, ele não volta para os seus pecados, mas ele rompe com o sistema anterior de pecado, ele assume a responsabilidade espiritual, ele enfrenta os poderes instaurados, ele não negocia a palavra, ele não espera a validação humana. Jeú, ele age de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com as circunstâncias. Às vezes nós cristãos queremos circunstâncias perfeitas para obedecer, e se nós esperarmos por circunstâncias perfeitas para obedecer, nós nunca obedeceremos plenamente. Às vezes nós queremos unanimidade para avançar, e se nós esperarmos unanimidade para avançar, nós nunca avançaremos. Existem palavras de Deus para você, para você, para você, para sua família, que só vão se cumprir quando você se posicionar. Porque Deus trabalha assim. Porque Deus escolheu trabalhar dessa forma. Por isso, meu irmão, minha irmã, obedeça de todo o coração. Obedeça com todo o seu entendimento, com toda a sua força. 2 Reis 9, do 25 ao 26, em resumo diz: então Jeú disse a Abidcar: lance-o no campo de Nabote. Presta atenção, olhe bem para mim, para você entender essa parte da palavra. Lembra de Nabote, a história do homem que tinha uma vinha, e o rei desejou a vinha de Nabote, matou Nabote. O profeta Eliseu libera uma palavra. Qual é a palavra? Rei, o Senhor e a sua descendência vão morrer, e vão morrer sobre o campo de Nabote. Deus deu um endereço aonde o sangue do rei seria derramado. E agora Jeú persegue o rei, e quando Jeú encontra Jorão está, sabe aonde? Exatamente no campo de Nabote. Não é coincidência. Jeú persegue ele com um cavalo, e quando o encontra está no campo de Nabote, o que o rei faz? Foge! O rei foge e sai das terras de Nabote e vai para uma outra terra. Então Jeú começa a correr de cavalo, e ele pega o seu arco, a sua flecha, e atinge o rei de longe. O rei cai morto no chão. Quando o rei cai morto no chão, muitos de nós pararíamos exatamente aí. Afinal de contas, não há mais rei, o rei está morto, o exército já aclamava Jeú. Então quem é o rei a partir de agora? Jeú é o rei. Então não havia mais a preocupação nenhuma o que fazer com o corpo de Jorão, o rei morto, caído. Mas esse homem se lembra que ele precisa obedecer a Deus com totalidade. O que ele faz? Ele se lembra das palavras do profeta Elias, e o profeta Elias disse que o corpo de Jorão deveria ser colocado no campo de Nabote. Então o rei Jeú, ele fala para o seu servo: pegue o corpo de Jorão e leve o corpo de Jorão e jogue o corpo de Jorão no campo de Nabote. Nós não podemos enfrentar e seguir a nossa vida com quase certo, porque é assim que nós fazemos muitas vezes. Olha, eu quase acertei, eu quase fiz certo, eu quase fui um bom pai, eu quase fui uma boa mãe, eu quase fui um bom marido. Jeú, ele não está no quase, ele quer ser obediente total. Jeú, ele rompe com esse sistema de que o que realmente importa é o resultado. Não, os meios também importam. Os meios pelos quais me conduzem até o resultado são tão importantes quanto o resultado.
Mas nós vivemos num mundo que só valoriza os resultados. Os meios pelos quais nós chegaremos lá não importa. Jeú está tendo a preocupação: eu preciso pegar o corpo do rei, eu preciso colocar o corpo do rei morto no campo de Nabote, porque a palavra de Deus disse que isso era necessário. Jeú era judeu. Ele teve que romper com seus paradigmas, porque judeu não pega em corpo morto. Judeu não rela em corpo morto, porque ele estaria contaminado. Ele rompe com as suas crenças limitantes. Ele rompe com uma mentalidade que não condizia para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele não negocia a palavra, ele não para, ele se lembra, ele toma direção. Ele diz: faça o que for preciso, mas lance o corpo do rei no campo. Não basta, meu irmão, você está quase perto. Não basta, minha irmã, você está quase alinhada. Não basta, meu irmão, você fazer algo parecido. O ano de 2026 começou. Que dia é hoje, pastor? 25? 25 dias já se passaram. 25 dias já se passaram. Eu vou tirar o microfone, que eu vou usar meu terno aqui. 25 anos já se passaram. Mas presta atenção nisso que eu vou mostrar para vocês. 25 dias já se passaram. Aqui está o corpo do rei morto, caído. E talvez o ano virou, mas ainda eu não peguei o corpo do rei caído e joguei no lugar que ele deveria ficar. 25 dias já se passaram, mas talvez a mesma falta de perdão que eu carreguei 2025 inteiro, 24, continua ali. Talvez as mesmas situações de 2023, 2022 continuam aqui caído. Talvez os mesmos posicionamentos que há anos Deus fala para eu tomar, continuam aqui, em um campo qualquer, não no campo de Nabote, onde Deus mandou eu enterrar. Pegue o corpo do rei morto e enterre ele. Pegue a falta de perdão que você carrega e enterre de uma vez no campo de Nabote. Pegue os posicionamentos que Deus te chama para ter e enterre de uma vez. O ano virou, mas eu preciso enterrar o rei. Eu preciso obedecer. Eu preciso me posicionar. Às vezes nós estamos marchando, ano após ano, diante do mesmo lugar, porque nos falta coragem de relar no corpo do rei que está morto, para pegar ele e levar para o campo de Nabote. Aonde Deus tem uma direção, aonde Deus tem cura, aonde Deus tem uma palavra de libertação, aonde Deus tem um novo destino, aonde Deus tem uma promessa liberada, aonde Deus tem uma nova história, aonde Deus tem um novo começo, aonde Deus tem uma nova direção. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, acontecer, eu preciso pegar o rei que está morto, e eu preciso com todas as minhas forças, talvez até mesmo sem força, mas pedindo a ajuda de Deus, e levar o corpo desse rei, e falar: aqui é o seu lugar, no campo de Nabote, porque a palavra de Deus diz isso. Meu Deus, meu Deus, aquilo que você talvez está esperando de Deus, é Deus que está esperando de você. Talvez você está esperando mais uma palavra do céu, e é o céu nessa noite que está esperando um posicionamento seu. Mas tem que ter coragem para fazer isso.
Tem que ter coragem para relar no defunto. Tem que ter coragem para relar naquilo que fede. Tem que ter coragem para relar na podridão da nossa vida. Tem que ter coragem para relar naquilo que talvez vai ser indisposto. Mas são essas atitudes, meus irmãos e minhas irmãs, que vão fazer com que vão fazer com que vocês, que vai fazer com que nós vivamos algo que nunca vivemos na nossa vida inteira, que vão fazer com que nós possamos nos alinhar com as palavras de Deus, com os direcionamentos de Deus, com as direções, com os propósitos do Senhor. Deus tem um propósito poderoso para a sua vida nesses dias. Querida igreja, o céu já falou. O céu já falou há mais de 2000 anos, quando enviou Jesus. O céu fala a cada reunião que o povo de Deus se ajunta nesse lugar santo. Eu quero chamar o louvor para já se posicionar. Deus não te trouxe aqui, por favor, olhe para mim. Deus não te trouxe aqui para te dar mais uma informação. Deus te trouxe aqui para que você possa tomar um posicionamento na sua vida. Ah, meu Deus, eu preciso sair dessa noite posicionado a mudar a minha história para sempre, posicionado, alinhado com a palavra de Deus, custe o que custar, eu vou obedecer a palavra do Senhor. Talvez, meu irmão, minha irmã, há quantos anos Deus falou com você sobre uma direção e você está adiando ela. Talvez há quanto tempo Deus está te pedindo obediência e você está negociando isso. Talvez há quanto tempo você está ajustando, empurrando com a barriga. Hoje é dia de você tomar um passo que você sabe que precisa dar. Eu não quero viver um ano igual ao ano passado. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui queremos que 2026 seja um ano muito melhor do que foi 2025, e isso passa por posicionamentos poderosos que nós teremos mediante a palavra de Deus. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você: não é quase, não é depois, não é amanhã, não é do seu jeito, é agora. É como eu falei, é como a minha palavra diz. Você sabe que Deus já falou com você. Você sabe que Deus já falou algumas coisas com você há um bom tempo, mas que você precisa se posicionar para que a realidade mude de fato. Se coloque em pé em nome de Jesus. Nós somos metodistas. E como metodistas, amamos refletir. Cadê o pastor Fábio? Pastor Fábio, está por aí. Amamos refletir, pastor Fábio. Amamos ouvir uma pregação e ficar falando: nossa, olha como essa pregação teve isso ou não teve isso. Olha, talvez é esse ponto aqui que o pastor lá falou. Nós gostamos de refletir, nós gostamos de teorizar tantas e tantas coisas. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que nós não estamos aqui nessa noite para refletir, nós estamos aqui nessa noite para dar uma resposta para Deus. Existem centenas de pessoas, milhares de pessoas que frequentam as igrejas a vida inteira e só refletem e nunca dão uma resposta de posicionamento para Deus. Hoje é uma noite que, se existe algo desalinhado na sua vida, se existe algo que você precisa colocar debaixo da palavra do Senhor, é hoje que você vai colocar.
Hoje é dia de, com muita coragem, você vai pegar o rei morto e você vai falar: Espírito Santo de Deus, me falta força para carregar. Então você vai pedir ajuda para o seu moço, porque é isso que o rei faz. Você vai pedir ajuda para o pastor, você vai pedir ajuda para o seu líder de GC, você vai pedir ajuda para o seu líder aqui na igreja, e vocês juntos, você vai pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus, e você vai pegar essa situação na sua vida, e em nome de Jesus você vai enterrar ela. Posicionamento. Hoje começa a semana profética. Semana profética é liberação de palavras proféticas. E para tudo acontecer na nossa vida, precisamos de posicionamentos proféticos. Nós vamos cantar uma canção agora. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero te convidar a sair do seu lugar. E você vai tomar esse rei que está morto. Você vai tomar essa situação que está morta. Você vai tomar a situação que exige posicionamento. Você vai trazer com você do seu lugar aí até o altar, e você vai colocá-la aqui no altar. Você vai pegar o corpo desse rei Jorão que está morto, e você vai trazer no altar. Vamos lá, em nome de Jesus Cristo. Não demore, não demore. Você recebeu uma palavra de Deus, você recebeu uma direção de Deus. Deus liberou destino sobre a sua vida. Não perca tempo. Jeú, quando ouviu a palavra do Senhor, ele montou no seu cavalo, ele marchou, ele foi rápido, porque ele não podia perder tempo. Ele queria ver aquilo que Deus falou se cumprindo. Posicionamento. Vamos lá, vamos lá. Deus está chamando você para se posicionar. Deus está chamando você para alinhar a sua vida para algo poderoso.